Família Etc e Tal está começando. E olha, neste ano de 2014, ufa, até que fim, né, gente? Chegamos, estávamos aí trabalhando nas externas, mas para preparar um programa assim super legal e com qualidade para você e para sua família. É um prazer estar aqui e poder apresentar esse programa cheio de atrações, de entretenimento e principalmente informações, né? Que a gente vê aí que cada dia a gente pode aprender um pouquinho mais. E olha, hoje nós vamos falar sobre autismo. Na verdade, autismo já não existe mais, né? Mudou a nomenclatura, mas para falar melhor de tudo isso com muita competência e propriedade, eu recebo aqui mais uma vez a minha querida amiga Ana Paula Rosa. Ela é psicóloga clínica, né, Ana Paula? E é especializada no atendimento de adultos e família. Ana, muito obrigada por você vir mais uma vez. A gente já... Nós não vamos nos cansar de falar que você é a nossa psicóloga de plantão, porque pelo menos 2 vezes por ano você está aqui e é um prazer te receber. O prazer é meu, sempre que você precisar, pode contar comigo. Tá certo. Então agora vamos ouvir o que você tem para falar sobre esse assunto, né, Ana Paula? Eu abri aí falando, vamos falar sobre autismo, mas a nomenclatura mudou. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é o autismo e também sobre essa mudança. Então, vamos lá. Antigamente, nós tínhamos várias categorias para o autismo, né? Então, eles classificavam em 7 ou 8, mais ou menos, classificações de autismo. E agora, os cientistas, os estudiosos, eles decidiram que eles iriam colocar todos dentro de um único aspecto. E aí eles passaram a nomenclatura para transtorno do espectro autista, tá? Que está englobando o autismo infantil, o síndrome de Asperger, o autismo típico e todos aqueles deficiência no desenvolvimento global. Certo. Tá? Então tudo isso agora foi para o transtorno do espectro autista. Então tá, então quando escutar isso já sabe que é aquele conhecido autismo e todas essas outras. Por que eles fizeram isso? Porque eles perceberam que todas aquelas tinham características muito comuns. Então não precisava haver tantos CIDs, né? Então agora todos cabem no CID 84. Se você vai olhar lá no CID 10, todos vão caber no F84. Para quem não sabe o que é o CID, é a Classificação Internacional de Doenças. Então quando o médico dá, né, o laudo, o psicólogo, ele coloca ali uma referência. Uma referência, é um livro de referência, né? E que agora transtorno do espectro autista está lá no F84. Certo. E o que é o autismo? O autismo, ele, vamos dizer que ele vai ser um desenvolvimento dos neurotransmissores que não dão muito certo. Tá? Então, o autismo, na verdade, ele vai englobar o neurodesenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento da fala, e as estereotipias. Então, isso é o clássico do autismo. Essas são as características que a gente pode perceber numa pessoa. São as características, né? Então, é o déficit na fala, é o déficit nas interações sociais e as estereotipias. Tá. Tem graus, Ana? Tem sim, Miriam. A gente vai do leve, né? Que é aquele autismo em que a pessoa chega na fase adulta com atividades da vida diária tranquilamente, com interação social, com verbalização, com socialização, até aquele caso mais severo, onde não existe nenhum tipo de interação social, onde não existe a fala, onde não existe nenhum tipo de comunicação. Certo. Então, esse nível, por exemplo, não é assim, né? Ele é o que pode ir para a escola, comum, regular? Então, isso vai depender muito do quanto mais rápido foi diagnosticada essa doença. Né? Porque assim, o transtorno do espectro autista, a criança nasce com ele. Né? Desde as primeiras semanas de vida, já se percebe-se. Mas a gente consegue ter um diagnóstico preciso a partir de 6 meses de vida. Tá.
Antes não é possível na barriga da mãe ainda? Não. Na gestação, durante a gestação? Não. Embora ele tenha os componentes ambientais e ele tenha os componentes genéticos, né? Não existe uma máquina que você coloque o bebezinho e lá apareça que esse bebezinho é autista, não, né? Então, assim, o diagnóstico do autismo, ele é especialmente clínico, eminentemente clínico, é observação. Então, por exemplo, um bebezinho, no primeiro mês de vida, tá? Enquanto a mãe está lá amamentando. Quando eu falar mãe, eu posso estar falando também de cuidador, né? De quem está o responsável. Isso, o responsável, o cuidador da criança. O bebezinho, quando ele está mamando, né? Nós somos mães, nós já tivemos nossos bebezinhos que tiveram o seu desenvolvimento no período adequado para a idade. Então você sabe que a primeira coisa é o olhar. O bebezinho, ele pode ter 1 mês de vida. Ele vai fixar o olhar na mãe. Ele vai acompanhar as coisas. Então, com o passar dos meses, esse desenvolvimento, se ele é patológico, ele já começa a apresentar alguns déficits. Certo. Né? Os pais já começa a perceber que alguma coisa não está muito legal. Então, assim, aos 6 meses, que é o que a gente usa para começar a fazer o diagnóstico clínico do transtorno do espectro autista, é exatamente isso. O seu bebê, quando você está manejando, quando você está trocando uma fralda, quando você está amamentando, ele olha nos seus olhos, é como que ele fixa o olhar, será que tem interação? O bebezinho aos 6 meses, um bebezinho que tem um desenvolvimento não patológico, aos 6 meses, ele já acompanha os sons, ele já acompanha os movimentos da casa. Quando alguém chega no berço, ele já sorri, se for uma pessoa conhecida, né? Ele já expressa algum tipo de uma tentativa de comunicação. Por isso que é importante também ter como é que eu posso falar? Os objetos que vai motivar essa interação. O bebezinho com o transtorno do espectro autista, não. Então, assim, ele não tem a volição para nenhum tipo de interação. Então, ele não vai fixar o olhar, ele não vai te sorrir, né? Ele não vai devolver o sorriso. Então tem várias coisas que os pais já começam a perceber. Mas aí também a gente cai numa outra questão, Miriam, que é a questão do filho real e do filho idealizado. Nossa, né? O que é isso? Eu nunca ouvi falar. Então, vamos lá. Quando nós estamos gestantes, então a gente idealiza um bebê. Né? Meu bebê vai ser lindo, meu bebê vai ser perfeito, meu bebê vai ser... Esse mentira, você vai no seu celular, você vê aquele negocinho, feijãozinho, você fala que é lindo. Lindo. Sempre são lindos, mesmo sendo um feijãozinho. Aí quando nasce um bebezinho, ele nasce autista, né? Então começa o baque daí, porque aquele filho que eu idealizei, aquele filho que seria perfeito, ele não veio tão perfeito como eu pensei que viesse. Então aí realmente vai mexendo. É muito complicado eu conseguir identificar que eu tenho ali nas minhas mãos um bebezinho que não está com o seu desenvolvimento de acordo com a idade. Certo. Tem alguma coisa faltando. Agora, isso é genético, Ana? Porque você está falando aí já dos pais dessa reação. E muitas vezes, quando se descobre que o filho é autista, vou continuar falando assim até as pessoas irem identificando a nova nomenclatura, tá bom? Há aquele conflito na família de, você é o culpado, não, é você. Isso é genético? Há uma causa, assim? As causas do transtorno do espectro autista é multifatorial. Ela pode ser ambiental, ela pode ser genético. Se a gente falar de ambiental, uma série de intervenções ambientais. Por exemplo, a mãe ter sido exposta durante muito tempo a agentes químicos, por exemplo, trabalhar em áreas com grande quantidade de poluição, por exemplo. A mãe ter consumido drogas durante a gestação. Né? Então, isso são fatores ambientais. E se a gente for pensar em fatores genéticos, parentes de primeiro grau,
quando os pais quando esse bebê já veio e esses pais já são de uma idade um pouco mais avançada, então também. Isso não é nada fechado, né? Então não é regra. Tá? Pode acontecer. Isso pode acontecer. Isso é o que os estudiosos trazem pra gente, tá? De literatura. Mas isso não é uma regra. Não quer dizer que eu, porque estou gestante aos 40 anos, terei um filho autista. Não. Então, essa fala de que a culpa é sua, não, isso tem que acabar, né? Não, sim, você Tem que acabar porque existem vários fatores, como você Vários falou. fatores. Então, pode existir também mais que um caso na mesma família? Sim, pode acontecer mais de um caso na mesma E família. essa incidência, assim, é rara ou você já viu, assim, que o número é grande? A incidência não é rara, mas também o número não é grande. Fica muito no relativo, né? Inclusive, há alguns meses atrás, eu vi uma entrevista de uma psiquiatra, né, para você ver como é difícil você identificar que o seu filho é portador de algum tipo de transtorno, né? Ela é psiquiatra, ela é conhecedora, enfim. Ela teve gêmeos e os dois nasceram autistas. E ela só foi descobrir que as crianças eram autistas quando eles já tinham 3 anos de idade. Muito tempo depois. Ela como médica, ela sabia que tinha alguma coisa estranha acontecendo. Ela sabia que o desenvolvimento daquelas crianças não estava de acordo com a idade. Mas quando ela ia procurar ajuda, ela encontrava pessoas completamente despreparadas. Então, assim, é até legal você estar falando sobre isso, porque é uma forma da gente estar instrumentalizando as pessoas, sabe, Miriam? Donas de escola, donas de berçário, psicólogos, pedagogos. Eu acho que quanto melhor e quanto mais informações a gente trouxer, fica muito mais fácil para todo mundo, porque você já sabe falar daquilo, você já conhece as causas, você consegue identificar. Então a informação a educação, na verdade, é importante, né, Rica? É igual a gente fala, você como psicóloga, eu como psicopedagoga, nós trabalhamos com hipóteses, levantamos para fechar um diagnóstico junto com uma equipe e tal, mas os professores muitas vezes eles têm algumas informações a mais que a gente como profissional que está meio distante, só tem o paciente às vezes uma vez por semana. Então é importante, olha, tudo isso que a Ana Paula está falando, você pai, você é responsável pela criança, você é educador, profissional que está envolvido nessa área, ou até mesmo você que não lida com criança, mas com certeza tem na família, tem conhecidos, tem vizinhos, você pode também ajudar dando essas orientações. Bom, Ana, vou dar uma paradinha aqui pra gente ir pro nosso intervalo, mas é rapidinho, tá bom? Nós voltamos já, não sai daí não. The action. When you hear this in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let